Bom, galera, só um aviso aqui antes do início do vídeo, tá? Eu acabei gravando o vídeo em qualidade inferior, eu não consegui, eu esqueci de conferir o formato da gravação. Peço desculpas por isso, tá? Mas eu acredito que todos vocês vão entender a ideia que eu quero passar do que é esse notebook. E eu espero que todos entendam. E muito obrigado aí por assistir o vídeo. Dá um like no final, é claro, e comenta aí pra saber o que vocês querem ver mais aqui nesse canal, tá? Então é isso aí, valeu, até mais. Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal No Playtech. Galera, gravando pela segunda vez, né? Já tentei gravar, mas gravei com o decode errado. Gravando aqui para vocês o review desse notebookzinho aqui muito top para mim, que é o Lenovo IdeaPad Game 3i, tá? Bom, primeiro a coisa que eu vou citar é o preço dele. Para mim foi um ponto super positivo, eu já vou citando aqui alguns pontos, porém eu ainda vou falar das propriedades que ele tem, tá? As suas características, mas eu paguei mais ou menos R$ 3.600 nele e é muito difícil estar encontrando um notebook desse hoje por esse valor. Então, se você entrar em sites como Kabum ou alguns outros sites especializados em vender notebooks, computadores e periféricos, vocês vão encontrar ele com um bom desconto. Então, ele vale bastante a pena, pelo menos pelo valor, tá? Bom, ele vem com um processador Intel Core i5 de 10ª geração, tá? Com seu clock chegando a 2.5 GHz, tá? Em overclock 4.50, e isso é de forma automática, tá? Então não precisa você estar fazendo overclock, configurando alguma coisa que nem eu faço. Meu computador é da AMD, né? Então eu mesmo tenho que ir lá e fazer o overclock e tudo mais. Mas quando você está jogando com ele em jogos, ele automaticamente já vai overclockar para 4.50 e roda muito bem em alguns jogos. Eu também vou citar isso alguns pontos mais para frente. Ele vem com o Linux, tá? Eu esqueci o nome do Linux, mas tem um nome específico, talvez eu deixe o nome aí na tela. E se você for comprar ele, eu aconselho sim que você compre ele com Linux para depois formatar para o Windows, porque garantia de sistema, vamos combinar que não é muita coisa, então é bem tranquilinho você reinstalar o Windows 10 aí, ou o próprio Windows 11, que foi o que eu instalei nele, tá? Porque como eu não uso para jogos, ele é bom sim para quem programa. Então eu estou usando aqui o Windows 11 nele. Ele conta com uma tela Full HD de 15.6 polegadas, tá? WVA anti-reflexo. E eu vou citar alguns pontos negativos dessa tela mais para frente, tá? Então eu vou deixar os pontos negativos por último, os positivos primeiro, e vou depois citar os neutros depois dos positivos, beleza? Ele vem com 8 GB de RAM DDR4 de 2.933 MHz, então é uma memória muito boa, porém eu acho que para esse notebook, para o nicho que ele segue, não é o ideal. Ele conta também com um SSD de 256 GB NVMe, e isso para mim, NVMe, né, no caso, isso para mim é bem surpreendente, porque geralmente os notebooks eles são muito difíceis de vir com SSD, o que para mim já é algo ultrapassado. Usar HD em notebook ou um computador, tanto faz, é algo ultrapassado. E me impressiona que ele é NVMe, então é uma qualidade muito boa, já que os notebooks até do nicho game, alguns vêm com SSD convencional. Isso para mim é um ponto bem ruim. E bom, ele vem com 256 GB, e esses 256 GB também eu vou citar mais adiante sobre o que eu achei dele para esse nicho de computador. Ele conta com a NVIDIA GeForce 1650 da NVIDIA, mas você também pode colocar escolher, né, a opção com a 1650 Super ou a 1660, tá? No meu caso aqui, a 1650 para mim já está de bom tamanho, já que eu não uso ele para games. Ele conta com duas portas USB, tá? De USB convencional de 3.2 e uma USB-C. Isso também para mim, para um nicho game, não achei tão legal, mas a gente vai conversar mais sobre isso adiante. Ele vem também com a bateria de 3 células de 45 Wh, e para mim sim, isso é um ponto muito bom, tá? Eu gosto de às vezes usar ele fora do carregador e não tem problema dele descarregar muito rápido. É um tempo razoável que dura, tá? Competindo com outros notebooks na mesma linha dele, ele tem uma boa autonomia de bateria. Ele conta com uma câmera HD de 720p, né, e um microfone estéreo que vai na base da câmera. Porém, eu não aconselho para quem vai usar para fazer trabalhos ou mesmo para trabalhar em home office, em reuniões, alguma coisa. Eu aconselho que você opte por comprar uma webcam, que vai ser muito melhor do que estar usando a câmera e o microfone dele, tá? Ele conta também com um teclado retroiluminado,
Para mim é algo muito bom, tá? Quando eu às vezes estou estudando e prefiro estudar em alguns pontos que são mais escuros, quando eu estou mesmo no meu quarto que tem muitas luzes e às vezes eu canso, né, e prefiro apagar. Ele vem com um teclado retroiluminado, você escolhe ele em duas intensidades, porém só tem azul. Para alguns vai ser um ponto negativo, porque tem muita gente que gosta do RGB para dar mais FPS. Agora vamos falar sobre os pontos positivos. Bom, e o ponto positivo que eu gostaria de citar nele, o primeiro ponto, é o seu carregamento muito bom e muito rápido, tá? Para você que vai considerar isso na aquisição, no caso como eu considerei, é que eu posso sair para outros lugares tranquilamente para mexer, estudar, assistir vídeos, fazendo as atividades básicas, é claro. E ele vai ter um tempo razoável de bateria e o carregamento dele em 15 minutos pode fazer com que o notebook dure até 3 horas, tá? Então é um carregamento bem rápido e que para mim foi um ponto muito bom a considerar na hora da minha compra. Os dois pontos positivos que eu já tenho para citar são as memórias. Ele vem com 8 GB de memória RAM, porém ele tem, né, a opção de poder estar expandindo até 32 GB de DDR4 de 2933 e ele vem com dois slots, então você pode comprar dois pentezinhos de 16, né, e fazer a junção para fazer 32 GB. Ele vai ficar muito bom para atividades na programação, quanto para games também. E também, né, além da RAM, temos o SSD, que ele também pode ser substituído, porém ele pode ser só acrescentado nesse notebook. Você pode simplesmente só acrescentar mais um. Você não precisa remover o que já vem nele. Ele já vem com slot, vem com adaptadorzinho, tá? Para você estar colocando outro HD, é só você abrir ele embaixo. Lembrando, ele não perde a garantia se você abrir ele, porém tome muito cuidado, é muito perigoso e arriscado se você não sabe fazer isso, tá? E ele vem com esse plugzinho, você só encaixa o SSD, pode ser NVMe ou pode ser o convencional do tipo rígido, que ele vai pegar da mesma forma, tá? Inclusive HD, porém eu não aconselho que você faça o upgrade com HD, é melhor você usar SSD. A construção, apesar de ser em plástico, ela mostra sim bastante durabilidade e rigidez, tá? Ela mostra muita qualidade. Lembrando que ele tem certificado militar, então isso vai ajudar ele a durar muito mais tempo, tá? Até mesmo por coisas acidentais que aconteçam, respingar no teclado dele, às vezes até mesmo derramar líquido. Porém, eu não aconselho que você fique mexendo com líquidos perto de qualquer coisa eletrônica, porque apesar de ele ter essa certificação militar, nada garante que ele não vai estragar, tá? Então, ele tem sim certificação militar, ele tem uma durabilidade melhor, a construção dele parece ser muito boa, tá? O meu, no caso, aqui ele vem em um tipo de azul metálico e é o que eu falei, eu aconselho que vocês não usem nenhum tipo de líquido perto de qualquer aparelho eletrônico, porém, ele tem essa certificação. O ponto que eu acho que é positivo e eu acho que vai ser desconsiderado por muitas pessoas é ele ter a entrada RJ45. A gente sabe que os notebooks estão evoluindo, né, e estão ficando cada vez mais finos e que a entrada RJ45 está sendo eliminada desses notebooks que seguem nesse nicho. Então, para mim, foi melhor comprar nesse nicho gamer porque eu uso o cabo RJ45 para transferências via rede. Então, para quem prefere usar em transferências via rede, sabe que é um pouco melhor do que usar em USB, por exemplo. É um ponto muito bom. E eu vou considerar esse ponto, apesar de ele ser desconsiderado por muitas pessoas, porque ele tem me ajudado bastante nesses últimos tempos que eu preciso usar isso. Agora a gente vai citar os pontos neutros. Lembrando, os pontos neutros eles vão ser decididos por você que está pretendendo adquirir um notebook desse, tá? Então, para mim pode ser negativo, quanto para você pode ser positivo, então você mesmo tem que considerar esses pontos, tá? O primeiro ponto que eu vou citar é o som dele, tá? O som sim tem uma qualidade alta e é bem audível, né, à distância, porém eu acredito que ele precisaria de um pouco mais de reforço nos médios e graves, tá? Você pode fazer a equalização dele usando o aplicativo da Dolby que já vem nele, tá? Porém, para mim ainda assim não foi o ideal, então você pode ir em alguma loja, por exemplo, testar e ver se você gosta do som, se for para isso que você vai usar. Eu não uso som, eu uso fone de ouvido Bluetooth, tá? Então acaba que não é necessário para mim estar usando o som dele. Outra coisa que eu gostaria de citar como ponto neutro é o seu touchpad, tá? O touchpad dele, apesar de ter uma construção muito boa, ele parece ser um pouco impreciso às vezes.
Isso para mim incomodou bastante. Agora eu tô me acostumando mais, mas no começo incomodou muito. Ele fica dando misclick, tá? Então às vezes você tá fazendo alguma coisa, ele dá uns cliques errados, abre alguns programas de forma incorreta. Porém, ele tem um reguladorzinho de sensibilidade do touchpad, mas para mim não resolveu. Para você pode ser que dê certo. E, bom, para quem é gamer, eu acredito que isso não vai ser um problema, porque quem é gamer usa um mouse à parte, então é um ponto a se desconsiderar, ou se for considerar, né, acho que não vai dar muito certo para jogar games com ele. Outra coisa que eu acho que é um ponto muito importante a se pensar, e para mim é mais para negativo do que positivo, são as USBs, tá? Ele conta apenas com duas USBs As, que são as convencionais 3.2, e uma USB-C 3.2 também. Porém, a gente sabe que para quem joga e mesmo para quem trabalha, às vezes você precisa conectar um teclado e um mouse. Só aí já foi todas as USBs convencionais, mas ainda tem fone, microfone, algumas coisas que você vai precisar usar USB, né? Então, o que eu aconselho é você comprar algum split, algum extensor, né, que tenha mais portas USB para você conseguir estar usando mais aparelhos, né? Então, o espaço do HD dele é um ponto que para mim é neutro, é um ponto que vocês precisam sim pensar, porque ele é um computador do nicho gamer. Para o game isso não é legal, tá? 256 GB de armazenamento é muito pouco. Hoje qualquer joguinho aí besta tá consumindo 100 GB aí de armazenamento interno. Então eu aconselho muito fortemente que você faça um upgrade, tá? De pelo menos de 1 TB aí do SSD, pode ser o rígido convencional mesmo, mas que seja pelo menos 1 TB para você estar podendo instalar seus jogos e não estar sofrendo com armazenamento, né? Dados os pontos positivos que eu citei já no começo, né, na hora que eu estava falando das propriedades do notebook, então eu não estou achando que esse notebook tem mais pontos negativos do que positivos. Porém, para mim teve 4 pontos assim que foram bem negativos para mim, que para você pode não ser tanto e você também pode não considerar muito isso, tá? O primeiro que eu vou citar é o baixo brilho da tela, tá? Ele é muito fraco, o brilho da tela dele. Ele conta com 250 nits, então é um brilho muito baixo. E se fosse pelo menos uns 300, eu acho que seria um pouco mais aceitável do que o de 250 nits. Em ambientes escuros ou pouco iluminados, você não vai sentir problema nenhum e vai se sentir até confortável. Porém, em ambientes externos ou muito iluminados, como meu quarto é cheio de luz, então incomoda bastante, tá? Ele tem um brilho muito baixo, parece que ele não está no máximo, mas é 250 nits, você tem que decidir se isso é bom ou não para você. Outro ponto negativo para mim, e esse eu acho que vai ser para todo gamer, é que a tela não é IPS. A tela ela é uma WVA, até anti-reflexo, tá? Isso é bom, isso já é um ponto bom a se considerar, porém ele é WVA e não é IPS. Então, para mim, quando se trata do nicho gamer, tem que ser IPS, porque garante uma qualidade melhor de imagem, garante também uma nitidez em FPS, igual eu sou jogador, né? Eu jogo muito FPS, então para mim IPS seria o ideal e não WVA. E aí tem o nosso terceiro ponto, que eu acho que vai ser o ponto negativo para qualquer um, e qualquer um vai considerar sim como um ponto negativo, que é a falta de RAM, né? Ele tem apenas 8 GB de RAM de 2.933 MHz, porém a gente sabe que 8 GB de RAM para hoje em dia não é suficiente. Os jogos estão recomendando um mínimo aí de 12 GB de RAM, então aconselho sim que você faça um upgrade, tá, de pelo menos mais 8 GB de RAM. Se você puder estar comprando dois pentes de 16, vai ser o ideal. Você vai ter 32 GB de RAM, isso vai ser bom para anos à frente, tá? Então eu aconselho que vocês façam um upgrade, porque 8 GB de RAM é tão ruim para programação quanto para os games, tá? Bom, e o último ponto que eu vou citar, eu acredito que esse é um problema da maioria dos notebooks e não vou tratar exatamente como negativo, mas para quem não tiver, vamos supor, para quem estiver viajando, né, e precisar fazer algum trabalho muito pesado ou mesmo querer jogar nele, eu não aconselho que você use esse notebook no colo, tá? Ele esquenta demais nos jogos. Ele rodou muito bem desse jeitinho que ele tá original. Ele rodou muito bem o MW2 desse ano, tá? Eu rodei nele, porém ele esquenta demais. Eu deixei em uma mesa de madeira maciça
e ele atravessou, a temperatura foi para baixo da mesa de tão quente que ele estava. Então não use ele no colo se você for jogar ou se você for fazer um trabalho muito pesado, porque ele pode te causar queimaduras muito graves, tá? Esse é um ponto que você tem que ver e considerar. Todos os notebooks são assim, então eu aconselho que qualquer notebook do ramo gamer ou mesmo de desempenho que você vai comprar, utilize ele em uma mesa, que é o mais aconselhável, tá? E bom, galera, eu posso ter esquecido algumas coisas, tá? Bastante pontos a se pensar, mas eu quis fazer esse review mais simples para quem tá aí precisando comprar um notebook. E eu comprei ele há mais ou menos uns 6 meses, como eu citei no começo, né? E eu testei ele bastante, rodei alguns jogos nele, porém eu não uso ele para jogar, tá? Eu nunca usei ele de fato para jogar dia após dia, então eu não sei exatamente como ele vai reagir para você que quer usar ele para games. Porém, para mim ele rodou muito bem os jogos que eu consegui rodar, que foi GTA V, MW2 e alguns outros poucos jogos. Rodou muito bem, sem travar, rodou com folga até, tá? E para você programador também eu acho que é uma boa aquisição, tá? Ele roda muito bem alguns compiladores como o IDE Eclipse, VS Code e alguns outros que eu não vou citar mesmo porque eu não vou lembrar agora, tá? Mas ele roda muito bem, porém ele precisa sim de uma RAM. Eu tive alguns problemas usando compiladores com ele crashou, eu perdi alguns trabalhos, isso foi muito frustrante. Eu até deixei para outros dias de fazer essas coisas que eu estava fazendo, porque é muito chato quando você faz um trabalho e você perde ele ali, foi horas e horas de trabalho e você perde ele. Então, para você não ter esse problema, já faz um upgradezinho de RAM nele e faz um upgrade também de SSD, tá? Acho que é isso, no mais não tem muito o que eu falar, né? Não tem muito que encher linguiça aqui. Espero que vocês tenham gostado, deixa o like, comenta aí, né? Eu vi que alguns comentaram em alguns vídeos anteriores. Isso é muito importante para o canal porque ajuda a chegar a mais pessoas e também me ajuda a estar produzindo mais conteúdo como esse, né? Fazendo alguns reviews e também aumentando a qualidade, é claro. Então, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou, até mais.